Muito bem, estamos de volta e é claro para a gente falar das ações que já aconteceram do Outubro Rosa, final mês de outubro passou, estamos em novembro e ações também que aconteceram do Novembro Azul. Temos a alegria de receber nos nossos estúdios nosso querido Hugo Luna e também a minha amiga Silvia. Silvia, tudo bem? Tudo bem, Nel, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar das ações, né, que já aconteceram, inclusive Sim. Agora na quarta-feira vocês visitaram o Hospital Regional da Chapada, né, você, Hugo, a gente vai chegar em Hugo já, mas traz pra gente aí, como foram essas ações Outubro Rosa / Novembro Azul? Foi uma experiência muito gratificante, eu digo assim, incrível. Hoje, trabalhar dessa forma, com essa forma diferenciada, de trazer alegria, trazer assim o contentamento, a esperança e a fé para aquela população, tanto do Aristide quanto da Policlínica. E no dia 27, agora no Hospital Regional da Chapada, foi algo assim que nos surpreendeu, de ver pessoas, Por que você teve a surpresa? Como profissional e como militante, né? E nós estamos falando aqui de um mês que trabalha muito a oncologia, trabalha muito esse mito que a gente tem que desmistificar, e você teve o diagnóstico, você já vai morrer. E o que é que a gente entendeu sobre isso? A gente já conversou aqui outras vezes que tem não aqui em Ceabra, mas a maioria dos lugares tem uma equipe chamada Doutor Alegria, né? E Doutor Sorriso, que eles trabalham para alegrar, para levar esperança àquelas pessoas, que muitas das vezes têm um diagnóstico já sem esperança de vida. E o que é que eu coloquei aí? Que a gente ia falar sobre vida. Então a gente entendeu, fazendo na pele, passando, que a gente levou ali, literalmente, um pouco de alegria, de esperança para aquelas pessoas, tanto para a equipe de saúde, quanto as pessoas que estavam hospitalizadas. E muitas delas já em fase final. Que o Hugo vai falar um pouco da experiência, por ele não ser profissional de saúde, mas ele é um entendedor, e vê o que ele fala, que ele é um professor, a gente acha um mestre, né? Que ele tem muita coisa para ensinar. Hugo, boa tarde, seja bem-vindo, alegria te receber aqui nos estúdios, boa, né? Tarde, claro que a gente já estamos enrolando desde a pandemia, você lembra que a gente conversou? Hugo, eu queria você lá para a gente bater um papo, e a gente está aqui hoje para falar dessa experiência, né? Que você vivenciou, tanto nessa questão do Outubro Rosa, que é um mês importante, como Novembro Azul, que é o mês que a gente está vivenciando hoje. Mais uma vez, seja bem-vindo, é uma alegria estar contigo e conta pra gente essa experiência vivenciada. Eu agradeço, né, Nerisvaldo, e digo que Outubro Rosa e Novembro Azul, para mim, está sendo uma experiência inefável. Primeiro, porque, né, quem está precisando de cuidados médicos, né? E eu, como sou doutor na música, né, eu tenho que levar, entendeu? Dar o meu diagnóstico em música, né? Que para eles, né, é uma coisa assim muito importante. Eu vi lá no Aristides Maltês e numa clínica que eu toquei lá de doutora Isa, que legal, Ina, né? Lá no STIEP. Foi uma experiência assim muito gratificante, né? Porque eu vi todos os pacientes se levantarem dos leitos e vivenciar a cada nota musical como se eles fossem o próprio pentagrama e receber aquilo. Aquilo para eles, né, foi assim um antídoto, um grande remédio. Para mim, eu estou extremamente grato. E como foi vivenciar essa experiência? Foi a primeira vez que você teve essa oportunidade? Alguém com tanto tempo de carreira, com tanta experiência, né? Já é destaque aqui. E diz pra gente, como é que foi isso? Foi a primeira vez que você vivenciou isso? Eu tenho 62 anos de carreira. Comecei 19 de junho de 1961. Mas já toquei em várias clínicas. Toquei em Paulo Afonso, já toquei em Aracaju, já toquei em Antas, Feira de Santana, né? Mas nesse mesmo projeto, não, Novembro Azul, não, que são projetos diferentes, era assim, olha, Hugo, vai lá tocar, os pacientes estão ali, que a gente está dando alta, né, que você vai com seu acordeon, com seu violão, com sua gaita, com sua viola, para você tocar, né, recitar músicas e etc. Então, eu já tenho essa experiência há muito tempo, mas ficou parado, né, porque também minha agenda se acendeu muito de 2000 até 2012, foi uma agenda muito extensa, e depois, você sabe, né, a gente está perdendo show até para paredões, e eu fiquei com pouco shows na vida, mas aí apareceu esse projeto de Outubro Rosa e Novembro Azul, trazido pela minha querida amiga e irmã Silvia do Bem, é assim que eu a chamo, e agora a gente já deu o pontapé inicial e não temos mais tempo para
encerrar isso, não. Agora a gente vai direto. Bacana. Ô Silvio, para vocês, como é que foi? Tá ali, a gente vendo, a gente já falou, vamos falar daqui a pouquinho da experiência vivenciada aqui também em Ceabra, no Regional da Chapada, né? Mas você sair daqui de Ceabra, ter um chapadeiro, que é o Hugo Luna, lá no Aristides, tocando para pessoas de todas as regiões dessa Bahia, né? Porque são pessoas que necessitam ali da música, do amor e da vida. Como é que foi para vocês do projeto estar acompanhando alguém que é dos nossos, né? Você fala, pô, alguém dos nossos aqui tá lá. Então, foi incrível. A gente tinha uma ideia de a gente usar a capoeira, usar outro, vamos dizer assim, outra ideia. Outros movimentos, né? E aí, chegando ali, vocês sabem que todo sempre a gente leva, né, o acolhimento para Aristides. E aí, conversando com a coordenadora, Dona Fátima, surgiu e falei, vamos fazer um musical? O que a senhora acha de fazermos um musical? Aquela ideia é linda, vamos fazer. E como vamos fazer? Vai ter um auditório, podemos adentrar na parte ambulatorial. Nós nem tínhamos ideia que íamos entrar em UTIs. Ia ter autorização para entrar nos leitos ou não? Sim, principalmente na questão da químio e da rádio, né? Uhum. Isso assim, quando ela disse, olha, vocês podem vir, eu falei de Hugo, ela pode sim contar história, pode trazer, nós vamos fazer diferente, nós nem vamos usar o auditório, nós vamos adentrar nos ambulatórios e nós vamos perpassar pela químio, rádio, a UTI, ela não falou que iríamos, foi lá. Então assim, nos dá a oportunidade de vivenciar o que nós vivenciamos com os nossos pacientes que estavam lá, que inclusive nossa menina, nossa amiga do peito, que quando ouviu o som da sanfona, porque era assim, quando os pacientes e os funcionários ouviam o som, todo mundo queria. Então, ela pediu, é Hugo, é Hugo. É Hugo, aí, quando eu voltei, ela disse, é Hugo, eu conheço o Hugo, chama Hugo para vir cantar. E para mim foi uma experiência muito assim, sabe? Raquel. E aí eu falei, Dona Fátima, Hugo, ela é uma paciente nossa, é uma menina de nossa terra, de Ceabra, Chapada Diamantina. Ela, só que a gente vai ter que fazer o roteiro, depois a gente volta. Não foi Hugo, vai dizer. A gente volta. E olha, não pode adentrar. E a parte assim, foi muito lindo ali com a Raquel. Ela que fez aquele vídeo, não fomos nós. E ela fez o vídeo, mandou para minha filha, que são amigas, né? E ali eu fiquei muito assim, toda amiga do peito e Dalva que estava ali, toda aquela equipe. Agora a parte assim, maior, como pessoa, como ser humano, como irmã, foi quando teve aquele paciente. A enfermeira na porta da enfermaria e convidando a gente para ir lá, porque ele falava muito em nordestino, e elas entenderam, a equipe de saúde, que era uma sanfona, que era algo desse porte. E aí ela pediu para a gente ir. Quando nós adentrando, que o Hugo faz, ele disse que é o som, né, da melodia, né, Hugo? Ele vai falar aí. E aí ele fez, tanto chorava a enfermeira, quanto chorava a filha e o paciente. Ele estava tão emocionado que a gente vai procurar o desfecho dessa, se ele já foi a óbito, se ele não está mais conosco. Mas para ele foi assim, uma das últimas alegrias, eu creio, que ele levou, e a família, logicamente, porque foi um momento muito especial. As lágrimas veio porque eu lembrei muito do meu irmão, quando o doutor Alegria ia visitar lá no Hospital de Guarulhos, o HMU, teve esse projeto, que tem esse projeto até hoje, quando eu via levar, não só para o meu irmão, que estava desenganado da medicina, mas para todos aqueles pacientes que ali estavam, quanto eles ficavam felizes e alegres. Então, esse projeto começou assim, por conta do meu irmão, que hoje tem 7 anos que não está conosco, e ele era muito feliz, mesmo todos diziam que ele não ia sobreviver. Então, o Doutor Alegria, a música, tudo que entrava ali naquele ambiente, transformava as vidas. E dali é que foi no futuro surgir Doutor Alegria, Doutor Consulta, Doutor Sorriso, que tudo isso, a musicoterapia faz parte desse projeto. E aí, todos nós ficamos muito emocionados. E lá, todo aquele espaço que nós adentramos, aquelas pessoas choravam. Teve uma moça que ele não viu, ele estava de frente para a assistência social e estava aquela multidão, né? Porque no final criou-se uma multidão porque estava chovendo. E as pessoas vinham ouvir. O bom foi isso, eles vinham ouvir o som. Por mais que ele não podia colocar um som maior, que ele vai explicar, quando ele fazia aquele som bem, que a gente fala o som romântico, e as pessoas choravam, tiravam fotos, assim, parecia que era como se eles estivessem num grande show de Leandro e Leonardo, e eles também são maravilhosos. Então, eu digo na parte oncológica, né, que eu estou falando aqui, gente, tudo, a gente está falando aqui de uma ação, que é uma ação diferenciada, que foi a parte do Outubro Rosa e o Novembro Azul. Não é uma ação que eu vou fazer no Natal. Eu posso fazer, como ele já foi convidado, o Aristides convidou para que ele pudesse ter essas oportunidades de estar lá, em outras oportunidades, porque o Aristides também promove. Então, foi muito importante, tanto para mim como profissional, para as amigas do peito, que hoje é amigo do peito da cidade de Ceabra,
para o Conselho de Saúde, foi assim uma oportunidade ímpar e que já deu a oportunidade da gente dar continuidade, porque esse trabalho de levar as bonequinhas, os bonecos, as toucas para as crianças, todos vocês que estão em escuta, vocês doem, vocês sabem, às vezes vocês não querem falar os nomes que vocês nos dão a situação para nós, aquele mimo, vocês não querem falar, mas isso, para aquelas pessoas que recebem, é muito importante. Hugo, fala pra gente o repertório, né? É claro que você fez um trabalho especial para esse tipo de evento, né? Que é um evento também especial e diferenciado. A Sílvia buscou lá os grandes ídolos dela do passado, né? Ou do presente, né? Que ela falou da dupla Leandro e Leonardo, a gente tem hoje o Leonardo, né? Que tá em vida. Como é que foi para buscar esse repertório, até para entender? Que eu sei que você, quando vai preparar um show, montar um show, você se organiza com sua equipe, prepara o repertório, sente cada momento, a gente que trabalha na comunicação sabe disso, mas ali é um negócio especial, né? Ali poderia ser o último momento de algumas pessoas que estavam ali, como Sílvia trouxe o exemplo de um senhor que, né, foi lágrimas durante todo o momento. Como é que foi isso para você? Veja só, né, eu sou forrozeiro autenticamente pé de serra. Luiz Gonzaga foi a figura mais presente que já existiu nesse país nosso. Ele, como Roberto Carlos. E, então, eu escolhi, claro, como eu sou forrozeiro, o repertório de Luiz Gonzaga. Mexeu com todo mundo, simplesmente. Por quê? Porque a festa junina, né, a festa, o forró em si, ele está sempre dentro de cada ser humano, principalmente nós nordestinos. E aí eu comecei a cantar Luiz Gonzaga. E todo mundo cantava, todo mundo repetia, todo mundo gostava, todo mundo dançava. Mas existiam momentos assim que eu tive que fazer uma mudança drástica, como por exemplo, quando terminei tudo, a diretora me disse: olha, tem um paciente aqui que está nos deixando, já não há mais recursos, e ele está nos últimos instantes. Me levou numa sala lá, e eu entrei solando uma valsa sobre as ondas. Rapaz, eu fiquei olhando para aquele paciente com 6 pessoas da família, assim, com as mãos em cima dele, assim, nos últimos momentos de carinho aqui nessa vida, e que ele estava nos deixando. Quando eu entrei solando sobre as ondas, uma valsa muito lenta, eu notei que ele quis esboçar um sorriso nos lábios, e aí eu soube depois que 2 horas depois ele partiu, né? E para mim foi uma coisa assim muito gratificante, porque quando terminou tudo, eu fui à porta do hospital, depois que eu me despedi de todo mundo, né? Esperar o carro para me levar para casa, e aí eu desabei chorar, sabe? Eu não sabia, eu vi tanta a presença de Deus em cada ser humano daquele, que parece que a gente... Porque o ser humano, ele tem um negócio em si, né? Ele tem aquele conceito da psicoadaptação, que a gente é eterno aqui. A gente viaja, né? A gente linguajar é eterno moderno, aqui, a gente viaja. A gente nunca que vai morrer. Fulano, quando eu era menino, eu dizia, quem morreu foi o velho. E eu não sabia nunca que eu ia ficar velho. Aquilo ali, essa eternidade que a gente tem, chamada de psicoadaptação. Então, eu cheguei à conclusão de que amanhã, entre aspas, né, a gente vai estar em outro plano, né? E a Terra, outras pessoas vão chegando aqui para reconstruir isso. É cíclico, né? Vai girando cíclico. aí. Pois é. E o que podemos, Sílvia? Eu já sei, Hugo, que você já teve um convite para continuar esse trabalho em outros projetos também, né? Claro que você disse que tem agenda, tem toda uma questão de distância também, que não é brinquedo. Mas eu vou voltar contigo para a gente saber o que é que podemos aguardar pela frente em cima dos projetos, né? Sim. Questão profissional a gente vai agendar, que eu preciso desse nosso podcast. Mas o que é que podemos esperar, Sílvia, para frente, para daqui por diante, dentro desse projeto de vocês? Sim. Não estou falando do Aristides, né? Que Aristides tem uns projetos pessoais, mas dos projetos de vocês, o que é que podemos aguardar pela frente? Então, aí surgiu, depois do Aristides, veio o convite. Nós conhecemos o diretor da Policlínica, Eurico, Itaberaba, né? em Itaberaba, e ele nos convidou. Ele viu os nossos vídeos, as fotos, e ali ele se interessou muito pelas Amigas do Peito, né? Que hoje é Amigo do Peito, e ele disse que quer apoiar os Amigos do Peito da cidade de Ceabra, e automaticamente ele nos convidou. Falamos para Hugo, convidamos o Hugo. O Hugo também, imediatamente, ele aceitou o convite, e aí nós fomos convidadas pela equipe da Policlínica e pelo consórcio, né? Então fomos também, dia 13 agora, fizemos também a mesma, bem parecido, só de forma diferente, que a gente fala assim, o Aristides não é light, mas a clínica é. A gente diz o Aristides é mais pesado, né? A gente tem um olhar para o Aristides. E depois fizemos um trabalho, o pessoal ficou também muito, foi lindo, 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 que ele vai falar. E
no Hospital Regional surgiu também a oportunidade de criar esse mesmo grupo de acolhimento, que é um grupo, uma equipe também de Humaniza SUS, que essa equipe existe na Policlínica, e essa equipe de Humaniza SUS, eles precisam estar em todos os hospitais, nas clínicas e tal, que já tem no Aristide há muito tempo. E a gente faz parte hoje dessa equipe, e aí Gisele também nos convidou, com a doutora Glaucia, e a gente esteve lá fazendo de forma igual. E eu, para continuar, eu tenho 4 alvos, eu falei para Hugo, não sei, eu preciso e quero, nas minhas férias, na minha licença, eu quero muito ir no HMU, no Santa Marcelina, no Hospital do Amor e no Hospital de Barretos. Como vamos chegar? A gente nem tinha dimensão como íamos chegar no Aristides. Não sabemos ainda. E em outros lugares, né? Na UPA, por exemplo, de Ceabra, nos postos, na maternidade, aqui dentro, em outras instituições. Por quê? Todas essas instituições, elas gostam desse trabalho, elas pedem que a gente faça hoje. Ele adentra pelo Ministério da Saúde, com as PICs. Dentro das PICs tem a musicoterapia, e a musicoterapia é algo que todos eles pedem para poder a gente fazer, principalmente dentro das unidades de saúde. E se o Hugo aceitar, claro, está conosco, e outros, né, como os meninos também aceitaram, eles não puderam ir por conta dos seus trabalhos naquele dia. E ele falava assim, eu vou de 0800. Então eu vi em Hugo que ele se doou financeiramente, ele se doou de corpo e alma. Ele não foi um artista, uma pessoa, um profissional que ele simplesmente fez o seu trabalho. Ele se doou e a história dele é muito linda. No final lá no Aristides ele ainda foi entrevistado. Se pudéssemos, íamos ficar o dia inteiro conversando lá no Aristides. Não, vamos. Então assim, foi uma coisa fantástica. Acho que o projeto está aí. As amigas do peito. E hoje os amigos do peito falando hoje da saúde do homem, o que é que a gente quer incentivar? E a gente está incentivando também a se cuidar, o homem se cuidar de forma alegre, a mulher se cuidar de forma alegre, de outra forma, esquecer aquele adoecimento do sofrimento, esquecer as mortes um pouco e vamos para frente, vamos buscar a cura, e a cura da alma é a melhor. Perfeito. E Hugo, fala pra gente um pouco sobre Itaberaba e Ceabra, também experiências diferentes, né, do Aristides, como a gente comentou. Aristides é um tapa na cara, né? Isso aqui é uma passagem, né? Uma realidade ali. Experiências que você também viveu nessas outras instituições, tanto Ceabra como Itaberaba. As pessoas, assim, às vezes, né, me chamam de apátrida. O que eu estava dizendo aqui, ó, eu nasci aqui em Ceabra e fui criado na Vila de Parnaíba, ali em Iraquara. Mas Ceabra, hoje, eu, assim, não vejo mais a Ceabra que eu vi quando era criancinha. A Parnaíba, sim, a arquitetura está do mesmo jeito. Isso aí fica gravado na gente. Itaberaba, no caso, eu morei em Itaberaba, eu era menino. Foi na década de 53, o ano de 53. Né? Aí, veja só, quando eu fui a Itaberaba, e eu tocava muito lá em Itaberaba, depois comecei essa vida artística, e fiz a música Itaberaba, entendeu? E quando chegamos lá na Policlínica, eu explicando, né, como foi que eu fiz a música. Eu ia sempre fazer show em Itaberaba, voltar, eu ia fazer show. Toquei muito na ABB, né, no Forró da Paróquia, né, toquei para a prefeitura lá várias vezes mesmo. Até que foram surgindo outros artistas, né, que isso é normal, você está entendendo? E eu explicando, né, da letra da música de Itaberaba, eu disse, ó, gente, eu, quando fiz a música de Itaberaba, eu tenho um verso assim que eu preciso falar para vocês. Que a música começou com aquele refrão. Eu só vou para Itaberaba, morena, morena, para ver o trem passar, morena, morena. Aí eu vou contando a história que não existe mais trem, né? Então, aí eu disse, olha, o verso mais bonito que eu acho, assim, que me tocou, assim, quando eu acabei de fazer, eu chorei muito. Eu fiz esse verso lá no Argoim, onde eu morava lá, no Paraguaçu, 85 quilômetros de lá. E o verso diz o seguinte: sou humilde como a estação de Itaíba, como o velho das Guaribas na reza de Alagoas. Maria Milza é um trilho onde a Virgem se fez brilho no vagão dessas pessoas. Eu fui profundamente nisso, né? Porque Itaíba é uma estaçãozinha de trem que tem entre Itaberaba, que seguia para Rua Barbosa, etc., coisa e tal. As pessoas entenderem, né? Até quem morava em Ceabra, se fosse para São Paulo, alguma outra região, tinha que ir para Itaberaba. Tinha que ir para Itaberaba. E aí eu cantei a música para eles lá, eles gostaram muito. E foi uma experiência, assim, para mim, muito boa, né? Muita gente me reconheceu, você está entendendo? Legal. Porque há anos que eu já não faço mais parte do São João de lá, como também eu não estou mais atrás de muito show, não, né? Porque com essa diversidade de música que não tem nada a ver com São João, que os poderes estão colocando, os empresários estão colocando, eu não vou lutar contra isso, porque eu não vou melhorar o mundo como
O pensador Osho diz, eu tenho que melhorar o meu mundo. Eu melhorando o meu mundo, as pessoas que vão se aproximar de mim vão ver um mundo melhor e vão se sentir melhor também. Perfeito. O que é que podemos esperar do Hugo? A Silvia já trouxe aí os projetos que ela imagina e em grande parte desse projeto seu nome está no meio. O que é que podemos esperar para frente, né? O que é que o Hugo tem de energia? Porque como eu disse, você tem que dedicar tempo, tem que ter energia. Quais são as possibilidades? Simplesmente participar. Eu estou ainda no vigor da juventude, apesar de daqui a 7 meses eu fazer 77 anos de idade. Gozando aos seus 77 anos? Então, eu não posso dizer que não, porque isso aí, eu estou aqui no planeta Terra, eu sou uma árvore que ainda estou dando sombra, estou dando frutos, estou dando oxigênio, então eu quero fazer parte, até o dia que a criação me levar para outro plano, e aqui ficará apenas o corpo. Muito bem. Falamos das ações Novembro Azul, Outubro Rosa, que vem acontecendo, já teve em Salvador, teve aqui em Ceabra, teve em Itaberaba. Silvia, Hugo Luna agora nesse primeiro ano fazendo parte desse projeto. Silvia, quero te agradecer o Hugo, né? Obrigado pela participação com a gente. A gente é que te agradece, Nenel, por essa oportunidade e por estar fazendo algo diferenciado, mas algo assim muito gratificante. Estar à frente desse projeto dos Amigos do Peito é algo assim muito, às vezes a gente fala assim, inexplicável. Você está lá, você está acompanhando tudo e a gente pleiteia muitas coisas de bom e do melhor e do excelente para os Amigos do Peito da cidade de Ceabra. Ainda bem que você está na plenitude, viu, o Hugo, né? Que está aí naquele... Porque Silvia não é brinquedo não, viu? Então, agradecer pela sua presença e participação aqui com a gente. E a gente já organizar um papo aí para a gente montar o nosso podcast, né? Doido para ouvir essas histórias que o Hugo tem e que não são poucas. Obrigado, viu, Hugo, pela participação. Suas ordens, Henrique Nereu.